Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, boa noite a todas e a todos. Esse é o nosso quinto e último encontro no curso Economia para Jornalistas. Nós tivemos já 4 encontros nessa turma do projeto Open Class, um projeto de cursos abertos aqui do IDP. Nós tivemos com o Carlos Góes no primeiro encontro, falando sobre pobreza, desigualdade, depois o Felipe Salto falando sobre contas públicas, o Guilherme Tinoco falando sobre macroeconomia. Na semana passada nós tivemos o Daniel Duque falando sobre mercado de trabalho, e nós tínhamos um encontro na última quarta, que infelizmente a gente teve que, de última hora, adiar para hoje, para conversar mais sobre a conjuntura atual do Brasil, né, o debate de reformas, que é necessariamente, eu acho, um debate um pouco mais longo, mas acho que tal qual todos os outros nossos encontros, a gente está pegando um tema grande e tentando trazer os principais mitos, as principais, talvez, divisões no debate, e daí acho que fica mais fácil para partir para um entendimento maior sobre esses temas. O tema de hoje, como a gente vai falar de reformas econômicas, e eu acho que necessariamente a gente vai estar falando de temas mais sensíveis, mais suscetíveis a despertar paixões, eu acho que a gente pode fazer um encontro mais dialogado, então fiquem à vontade para levantar a mão, mandar mensagem, e aí a gente vai, enfim, conversando, né, sobre esses temas. Para dar uma acordada, já que a gente vai começar com reforma da Previdência, eu proponho que a gente faça um quiz. Só para a gente ir acordando, já que a gente está já às vésperas de Natal, todo mundo acho que um pouco, né, cansado, um ano complicado para todo mundo, né, mais difíceis para alguns do que para outros, mas eu acho que todo mundo teve um ano puxado. Então, vamos dar uma acordada aqui. Eu vou colocar, a gente vai fazer um quiz sobre falas sobre reforma da Previdência, e a pergunta que na verdade, que eu vou sempre repetir aqui, com variados exemplos, é: qual presidente disse? A gente vai ter sempre aqui o exemplo de 4 presidentes em tempos recentes. Eles não são aliados, né? Então, tipicamente, a gente consideraria que eles divergem bastante entre si, né? Já que a gente viveu tempos tão polarizados. Então, eu vou ter uma frase aqui, vou perguntar, uma sequência de frases, na verdade, vou perguntar quem foi que disse. Foi a Dilma? Foi o Bolsonaro? Foi o Temer? Foi o Lula? Eles que disputaram tanto
tanta coisa nos últimos anos, a gente imagina que eles devem divergir bastante, mas eu acho que a ideia aqui é meio que deixar vocês confusos mesmo. Então, eu vou começar aqui com o seguinte trecho sobre reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é um projeto meu, do meu governo, é um projeto do Brasil. Quem foi que disse isso? Foi o presidente Lula, foi a presidente Dilma, foi o presidente Temer? Ou foi o atual presidente Jair Bolsonaro? Aqui, Lula, Bolsonaro, Temer. Vamos lá, gente, quem foi que disse? A reforma da Previdência não é um projeto meu, do meu governo, é um projeto do Brasil. Bolsonaro. Ninguém falou Dilma por enquanto. Marechal Deodoro. Vou passar para a próxima. Guardem aí a impressão de vocês. Próxima fala. A reforma não é uma medida em benefício do atual governo, é uma questão do Estado brasileiro. Bem parecida, né? Quem foi que disse? Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro? Acho que nessa ninguém chutou Bolsonaro ainda. Vale pôr no Google, hein? Segura aí mais um pouco. Tem outra. Qual presidente disse essa agora? Abre aspas. Nossos filhos e netos reconhecerão em futuro breve a coragem dos que enfrentaram esse problema, a reforma da Previdência. Essa é a grande herança que queremos deixar para o futuro. De novo, bem parecido, né? A lógica aí de que é uma política não de governo, mas de Estado, não em benefício de ganhos políticos no presente, mas um legado para o futuro, né? Essa aí, quem foi que disse? Mais gente dizendo Lula agora, Bolsonaro, Temer. A gente vê que tá bem plural as respostas, e essa é a ideia mesmo da provocação, né? A gente vai ver que cada uma dessas frases foi dita por uma dessas pessoas, um desses presidentes, e o que é curioso num tema que polarizou tanto ao longo da sua tramitação, e ainda polariza, né? Pelo que a gente vê aqui, parece até que seria um consenso, né? A reforma da Previdência, mas a gente vai ver que, a gente sabe que não, mas o que chama atenção aqui é realmente como em diferentes momentos, assim, o governante que está no poder, ainda que quando teve na oposição tenha manifestado um posicionamento diferente, quando está no governo começa a prescrever soluções e até ter um diagnóstico bastante parecido nesse tema da Previdência. Acho que essa é uma primeira provocação que eu queria deixar. As respostas dessa pergunta estão nesse link, é um vídeo, na verdade, mas a gente vai, como eu não consigo reproduzir esse vídeo aqui, a gente vai começar a responder. Aquela primeira pergunta, quem disse que é o presidente Jair Bolsonaro, a reforma da Previdência não é um projeto meu, do meu governo, é um projeto do Brasil. A segunda fala, a reforma da Previdência não é uma medida em benefício do atual governo, é uma questão do Estado brasileiro, foi da presidente Dilma Rousseff, em 2016, no início do ano. Então, você vê uma frase muito parecida, uma sequência muito parecida, né? Não é um projeto do meu governo, é um projeto do Brasil, não é uma medida em benefício do atual governo, é uma questão do Estado. E a terceira é do presidente Temer. Nossos filhos e netos reconhecerão em futuro breve a coragem dos que enfrentaram esse problema, é uma herança que vamos deixar para o futuro. Mais ou menos a mesma lógica de um legado, né? Então, você vê aí Temer, Bolsonaro e Dilma, você imaginaria que eles não têm tanto em comum acompanhando, né, aquele período tenso da vida nacional, impeachment, depois a eleição de 2018, o próprio governo do presidente Temer, que foi bastante impopular, mas, na verdade, isso aqui, claro, todos falaram isso enquanto eram presidentes, né? Não era alguém na oposição dizendo isso foi durante o exercício da presidência da República. Então, essa é uma primeira provocação, assim, uma primeira motivação para essa primeira parte do nosso encontro que vai ser sobre a reforma da Previdência, né? Por que esses caras, quando estão lá, começam a falar tão parecido, né?
Aqui mais uma sequência de frases para a gente ir se animando. Quem foi que falou esse trecho aqui? A Previdência tem um limite, a Previdência tem uma arrecadação. A gente não pode pagar o que a gente não tem. Eu não posso fugir do limite do bom senso, para o bem deles, porque se a Previdência quebrar, será mal para todos os brasileiros. Quem falou? Lula, Dilma, Temer ou Bolsonaro? Muitos Bolsonaros nessa aqui. Beleza. Vamos para... Segura aí, mais uma fala. Não, essa aqui eu já vou dar a resposta para vocês. Quem falou isso foi o presidente Lula. Então, nenhum de vocês acertou. A maioria de vocês achou que quem falou foi o Bolsonaro. Aqui não era um contexto de defender reforma da Previdência, porque o presidente Lula não apresentou nenhuma proposta para o regime geral, né, que é o regime operado pelo INSS. Né? Ele fez uma reforma importante para o funcionalismo, mas não para o que a gente chama que a gente consideraria a Previdência de uma forma mais geral. Mas ele falou isso no momento em que ele estava justificando a disposição dele em vetar um aumento que o Congresso aprovou, acho que era em 2009, 2010, para as aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo e ter um aumento acima da inflação. E o que ele manifestou aqui, nesse argumento, é a lógica de que existe um déficit na Previdência, né, de que existe um limite para o que a Previdência pode gastar e de que o aumento desse déficit, ou entrar nesse déficit, dependendo do seu ponto de vista, teria consequências adversas, negativas, né, para os próprios brasileiros. Então, é interessante porque, embora não se use a palavra déficit, aqui essa lógica é colocada de maneira bem clara, né, bem típico daquela forma que o presidente Lula tinha de se comunicar. Né? A Previdência tem um limite, a Previdência tem uma arrecadação, a gente não pode pagar o que a gente não tem, eu não posso fugir do limite do bom senso para o bem deles, porque se a Previdência quebrar, será mal para todos os brasileiros. Então, é isso. Agora, mais uma rodada aqui, só para a gente fechar essa introdução, tem mais gente entrando aí. Abre aspas. Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal do Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população. Fecha aspas. Quem falou essa? Foi o Lula, foi a Dilma, foi o Temer ou foi o Bolsonaro? Temos um voto para o Temer. Alguns para Dilma. Beleza, vou colocar mais uma. Olha essa aqui agora. Abre aspas. Um dado ajuda a explicitar nosso desafio. Em 2050, teremos uma população em idade ativa similar à atual. Já a população acima de 60 anos será 3 vezes maior. Fecha aspas. Quem fez esse diagnóstico? Foi Lula, Dilma? Foi Temer ou Bolsonaro? Os votos para Dilma. Alguns para o Temer. Vamos aqui para mais um para o Temer. Vamos aqui para... Acho que é para a nossa última. A reforma da Previdência melhorará a sustentabilidade fiscal no médio e no longo prazo, proporcionando maior justiça entre as gerações atuais e futura, e, sobretudo, um horizonte de estabilidade ao país. Quem falou? Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Temer, Temer, Temer. Mais alguém?
Mais um Temer, um Bolsonaro. Vocês erraram todos. Essa sequência de frases, essas últimas três, foram todas ditas pela presidente Dilma Rousseff no ano de 2016, o próprio ano do impeachment e o ano em que o presidente Temer, que depois assume, apresenta a sua proposta de reforma da Previdência. Então, ela faz todos esses três trechos são do mesmo discurso que ela fez em 2016, no início do seu governo. Já era alvo de um pedido de impeachment que tinha sido aceito pelo Eduardo Cunha na Câmara, mas ainda assim ela colocou como prioridade do seu governo a reforma da Previdência, e em 2016 deu grande ênfase à reforma da Previdência na mensagem presidencial, que é encaminhada anualmente para a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. E esse ano foi um ano atípico, porque normalmente essa mensagem, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, com aquele State of the Union, não é lida pelo presidente da República no parlamento, né? Quem lê essa mensagem, tipicamente, é o ministro-chefe da Casa Civil, que vai ao plenário da Câmara dos Deputados, na abertura dos trabalhos, no primeiro dia dos trabalhos legislativos, no início de fevereiro, traz essa mensagem do presidente da República, entrega e lê ela, ou lê trechos dela. Esse foi um ano atípico. A presidente, num gesto para o Congresso Nacional, leu pessoalmente a mensagem. Então tem um videozinho com todas essas frases, e ela faz esse diagnóstico, né, de que é interessante porque, claro, por questões políticas, a configuração muda depois, a base dela, uma parte vira oposição e se coloca de forma bastante ferrenha contrária à reforma da Previdência, né? É claro que a gente sempre pode especular que a reforma alguém sempre pode especular que as reformas seriam diferentes, mas provavelmente elas não seriam tão diferentes assim, o resultado final seria muito parecido, mas o que chama atenção é que o diagnóstico é basicamente o mesmo, né? Ela chega a falar que é o desafio maior para a política fiscal do Brasil, ressalta muito a questão do envelhecimento da população, traz esse dado interessante, né, que em algumas décadas a gente vai ter mais ou menos a mesma população em idade ativa de hoje, mas vai ter 3 vezes mais idosos acima de 60 anos cujos benefícios terão que ser financiados pela população em idade ativa, e traz um argumento que foi muitas vezes ironizado nos últimos anos pela oposição, algumas pessoas falaram até em fada da confiança, que é a ideia de que é importante para a estabilidade do país essa questão da sustentabilidade fiscal no médio e no longo prazo. Também coloca a reforma como uma questão de justiça. Então, essa provocação aqui é um pouco para a gente, acho que se animar a ter essa discussão, né? Por que todo mundo, quando chega lá, ficou tão preocupado com Previdência e basicamente colocou esse mesmo diagnóstico? É claro que a reforma da Previdência tem uma diferença em relação às outras reformas que a gente vai conversar hoje, porque ela já foi aprovada, né? Então, assim, é claro que tem uma parte que não foi feita, mas o grosso dela foi aprovado, tem mais ou menos um ano que que a emenda, na verdade, foi promulgada, então a gente até pode avaliar um pouquinho essa reforma, mas como essa reforma é uma reforma que, ao contrário das outras, aliás, ela não se... As novas regras não passam a valer no dia seguinte, né? Existe uma longa transição até as novas regras, né? Uma transição de quase 10 anos. Então, como esse é um processo em andamento, né? Eu acho que é interessante a gente entender que realidade esses presidentes estavam querendo contornar, o que foi feito, como que isso mudou. Não vou colocar esse slide aqui agora, eu vou trazer uma outra motivação aqui para esse debate previdenciário, para se somar a essa discussão que a gente está tendo sobre a questão fiscal, a questão macro, essa questão de estabilidade. Eu vou trazer uma outra discussão que é muito saliente na reforma da Previdência, na Previdência Social como um todo, que é a questão de desigualdade social, as iniquidades que existem no sistema. E a gente vai olhar um pouquinho agora para o orçamento público, e eu acho que isso é legal também porque já ajuda a motivar um pouco outras discussões que a gente talvez não tenha muito tempo para se aprofundar hoje, por exemplo, a reforma administrativa, a reforma tributária. Então, elas complementam essa discussão de previdência, porque a gente vai estar, ao fim e ao cabo, discutindo política fiscal, o papel do Estado, enfim. Deixa eu mudar o slide aqui.
Beleza. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, desculpa, que é muito interessante essa questão da transição demográfica, né, que a presidente Dilma menciona, porque eu acho que essa é uma discussão que extrapola a questão da previdência, né? É uma preocupação grande de economistas e outros profissionais de outras áreas é com o envelhecimento da população, essa realidade de um país que muda muito rápido, às vezes até de forma que parece imperceptível. Isso tem consequência para o financiamento do Estado por conta dos gastos crescentes não só com previdência, mas com saúde pública, por exemplo, e tem outras consequências. Né? A partir do momento que a gente tem menos jovens, a gente se preocupa um pouquinho menos com educação, porque a gente vai ter, enfim, mais recursos por aluno, pode ter mais recursos por aluno, a gente também se preocupa um pouquinho menos, talvez, com segurança pública, porque as projeções são de uma queda relevante na taxa de homicídios nos próximos anos e décadas, porque não vai ter mais jovens para matar e para morrer, como tem hoje, e tem a questão do mercado de trabalho, né, que é muito aludida na opinião pública quando a gente fala do fim do bônus demográfico, né, é a lógica de que o Brasil cresceu nas últimas décadas muito baseado, ou muito porque a gente tinha mais trabalhadores para empregar, e a partir do momento que a população envelhece, você não pode contar com isso, né, você tem menos trabalhadores para empregar, você precisa, para aumentar a renda do país, ampliar a produtividade por trabalhador, né? Então você aumenta, digamos, a média do que cada trabalhador consegue produzir, não o total de trabalhadores. Então essa é uma outra questão que é importante. Por isso eu queria trazer para essa nova sequência esse gráfico aqui, que é muito interessante. Ele mostra exatamente como o Brasil envelhece, como assim o mundo todo envelhece, né? Mas como esse processo tem se dado de forma muito acelerada no Brasil na comparação com outros países, e como as projeções são de que ele vai continuar sendo dessa forma, quer dizer, de forma mais acelerada. Esse é um gráfico cuja visualização não é muito intuitiva, então eu vou passar aqui com vocês com calma para a gente poder entender. Então, cada linha aí é um país, a gente tem um conjunto selecionado de países: França, Suécia, o K significa Reino Unido, aí tem Estados Unidos, Japão, Coreia, Tailândia, China e Brasil. E para cada um desses países, eu vou ter, em variados momentos do tempo, a proporção de cidadãos com mais de 65 anos. E aí existe uma ênfase para 4 limites. O primeiro limite é quando essa proporção chega a 7% da população, e a partir daí, quando ela vai aumentando para 14% da população de idosos, 21% da população de idosos e 28% da população de idosos. Se você olha ali em cima, na linha onde está escrito 28, procura o Brasil, vai ter uma bolinha, uma cor cinza arredondada. Eu sugiro que você olhe onde é que está o Brasil aí e venha seguindo essa linha até aqui embaixo, até a última linha, e você vai chegar no ano 2010. O que está dizendo aí? Está dizendo que o Brasil chegou a ter 7% da sua população com 65 anos ou mais ou menos no ano de 2010, quer dizer, depois de outros países da Ásia e bem depois dos outros países da Europa. A França e a Suécia chegam nesse nível ainda no século XIX, por exemplo, e a gente vai ver que a partir do momento que a gente teve esses 7% de idosos na população, a proporção de idosos está crescendo muito rapidamente, né? A gente deve chegar a 14% de idosos aí antes de 2030, projeta-se 21% de idosos, acho que antes de, mais ou menos em 2040, até chegar a 28% de idosos em 2050, né? Então esse acréscimo de 7 pontos percentuais de idosos anda de maneira bem acelerada. Então o que a gente está falando aqui, acho que para generalizar a leitura dessa figura, é que quanto mais vertical a linha, mais veloz é o envelhecimento populacional desse país. E aqui a métrica de envelhecimento que a gente está usando é a proporção de pessoas com 65 anos ou mais. Então, um país que tem essa linha menos vertical, digamos assim, é um país que está levando mais tempo para
cumprir esses marcos de 7, 14, 21 e 28%, que são, de fato, arbitrários. Então, se a gente olha uma tabelinha que está dentro do gráfico aí, está escrito anos para quadruplicar, né, de 7 para 28. A gente vê que o Brasil, em algo como 50 anos, está quadruplicando a sua proporção de idosos de 7 para 28%. Outros países da Ásia tiveram uma velocidade um pouquinho parecidas, mas ainda um pouquinho mais lentas, Coreia do Sul e China. China tem a ressalva importante que teve a política do filho único por muito tempo, né? Então o Estado deliberado, de forma arbitrária, digamos assim, buscava justamente reduzir a proporção de jovens na população. Isso a gente não passou aqui no Brasil. E a gente, embora tenha chegado a, por exemplo, 7% de idosos, bem depois de outras nações como França, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, a gente deve ultrapassar elas no envelhecimento da população e envelhecer mais rápido do que elas. Acho que essa é uma das grandes questões do debate público que não é muito levantada, assim, por que a transição demográfica é tão mais rápida no Brasil do que em outros países. É claro que a gente consegue imaginar que algumas questões em França, Suécia e Estados Unidos são países abertos, mais assim, relativamente abertos à imigração, né? Então, talvez isso ajude a renovar a população jovem, mas é de fato muito impressionante ver que não vai demorar tanto, por exemplo, para o Brasil ter uma população mais velha do que a dos Estados Unidos, né? Acho que é ali mais ou menos 2030, e acho que ainda ao longo das nossas vidas, 2040, 2050, ultrapassamos outros países. Então, essa é uma motivação aí para essa questão, para entender essa preocupação com o envelhecimento populacional, que, como a presidente Dilma colocou, pressiona o sistema de previdência porque, enfim, tem mais idosos, é o resto dessa população com menos de 65 anos que tem que financiar esses benefícios. Como o presidente Lula colocou, a Previdência tem um limite, ela tem uma arrecadação, então já hoje já é pressionada, né? Já era 10 anos atrás quando o presidente falou aquilo, então é de fato um desafio num sistema como o do Brasil, em que a população em idade ativa custeia diretamente as aposentadorias e pensões de quem se aposentou. Acho que para muitos de vocês está claro, mas para nem todo mundo que se inicia nesse debate está. Num sistema como o nosso, que é financiado por repartição, a gente chama de repartição simples, quem está trabalhando contribui para a Previdência, mas não para a sua própria aposentadoria no futuro, né, como uma poupança, uma aplicação financeira. Aquele dinheiro já paga a aposentadoria e pensão de quem já recebe. Então, a partir do momento que você tem, enfim, mais idosos, a gente tem um desafio. Beleza. Vamos aqui, então, para questões mais distributivas do nosso sistema. Uma questão que eu queria chamar a atenção e que é bem interessante nesse debate de previdência, que eu acho que ficou mais claro agora nessa discussão toda de 2020 do auxílio emergencial, é que, embora a previdência social gaste muito, como a gente viu todos esses presidentes falando, ela tem uma capacidade limitada de distribuir renda para os mais pobres, porque, principalmente no caso da previdência do funcionalismo público e da chamada previdência urbana, né, então excluindo aqui a previdência rural, a gente está falando de transferir recursos para quem teve emprego com carteira assinada por muito tempo e para famílias mais velhas, né, que é naturalmente onde vão estar os aposentados. Já a pobreza num país como o Brasil, como o auxílio emergencial e a regra do auxílio emergencial dobrado para as mães solo deixa mais claro, a gente tem muita pobreza concentrada em famílias sem acesso ao mercado de trabalho formal, quer dizer, que não contribuem para a Previdência e por isso tem menos, que não contribuem, digamos, periodicamente para a Previdência e por isso tem menos chances de receber recursos previdenciários no futuro ou em médio e longo prazo. E também a pobreza se concentra também em famílias jovens, né, não onde estão os idosos. E a gente tem esse resultado aqui que eu acho interessante, uma estimativa de uma pesquisadora da Federal de Pernambuco, a Rosane Siqueira. Ela vai comparar o índice de Gini no Brasil e em países da OCDE, e ela vai fazer essa comparação em dois momentos. Um é antes da atuação do Estado tributando as pessoas e pagando benefícios, e outro é depois disso.
O Brasil é o último país ali, e o índice de Gini é aquele índice que mede a distribuição de renda, quanto maior, mais desigual, né? Esse é um dos índices que o Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Na barra azul eu tenho a desigualdade de renda antes da atuação do Estado. Na barra vermelha, depois da atuação do Estado. E aqui o que chama atenção é que muitos países da OCDE teriam, sem atuação do Estado, uma desigualdade de renda não tão distante do Brasil, né, que é a barra azul. A gente pode comparar a barra azul desses países com qualquer uma das nossas duas barras. Então, se eu olho aqui, Finlândia, Alemanha, França, Irlanda, Itália, Reino Unido, a gente vai ver que as barras azuis estão ali perto de 0,5, chega até 0,55 na Irlanda, né? Mas a grande questão aqui é que a barra vermelha é muito menor, né? Então, esses estados atuam de forma a distribuir bastante renda. E quando a gente olha o Brasil e outros emergentes, a gente vê que, beleza, o estado redistribui alguma renda, mas menos do que nesses lugares, né? Então, acho que tem duas coisas que são legais de perceber. Uma é que a gente não é... Tudo bem, a nossa desigualdade é maior, mesmo antes da atuação do Estado, do que nesses países, mas não é tão distante assim. E o que eu acho interessante é que isso dá alguma esperança de que assim é possível mudar, né? Outros países conseguem controlar a desigualdade de renda. E aqui acho que tem várias reformas que essa única figura chama atenção para, né? Então, a reforma da Previdência é uma delas, né? A gente tem um Estado que gasta tanto, mas que não consegue, digamos, martelar essa barra vermelha, porque ele opta por transferir recursos para quem contribuiu antes, né, para quem teve melhor acesso ao mercado de trabalho, e não para quem, ao contrário, viveu mais em situação de desemprego, de informalidade. Uma outra questão do funcionalismo público, né, a gente sabe que essa é um componente muito relevante do gasto público na União, nos estados e nos municípios, e outras comparações também vão evidenciar que a gente tem distorções em relação a outros países nessa esfera. E uma terceira reforma que tem tudo a ver com essa imagem é a própria reforma tributária, né? Porque aqui são dois lados do Estado que a gente está falando. O Estado arrecadando e o Estado gastando. Então, um sistema tributário que tribute mais os mais ricos do que os mais pobres, ou pelo menos igual, que está longe do seu caso do Brasil, como a gente vai ver, vai conseguir distribuir mais. Então, eu tenho pensado que essa informação... acho que ela diz muita coisa, né? Assim, a gente sabe que a gente vive falando de dívida pública, de crise fiscal, não sei o que, a gente sabe que a gente tem um problema de gastar demais, mas a gente não fala tanto que o nosso Estado é bem menos efetivo do que o de outros países em reduzir desigualdade de renda. Então, acho que essa é uma motivação legal para a gente discutir previdência, reforma administrativa, reforma tributária, enfim. Deixa eu ver aqui. Beleza? Aqui ainda é um outro dado da Rosane Siqueira. Ela vai comparar aqui o quanto que as transferências do governo pesam na renda dos 10% mais ricos, que é a barra azul, o primeiro decil da distribuição de renda. Ou não é? Perdão, os 10% mais pobres, o primeiro decil da distribuição de renda. E nos 10% mais ricos. E aí a gente já vê uma mudança. Olha lá, a Dinamarca, por exemplo, a gente já vê que transferências de renda na barra azul são quase 90% da renda dos mais pobres e, sei lá, menos de 5% dos mais ricos, que é a barra vermelha. Outros países têm resultados também parecidos, um pouquinho mais intermediários, e a gente chega no Brasil, no outro lado, em que uma parcela menor da renda dos mais pobres vem do Estado, né? Então algo como 30%, né, entre os 10% mais pobres, 30% da renda, mas não só isso é diferente do caso de outros países, como também a gente tem uma parcela muito importante da renda dos 10% mais ricos vindo do Estado. 10% mais ricos, para a gente ter uma noção aqui, eu não estou falando de alguém que é dono de lancha, um rico de telenovela, assim, eu estou falando uma renda de R$4.000 per capita, alguma coisa assim, né? Então, é uma outra coisa que chama atenção, né? Aqui na questão do gasto, as duas pontas, né? A gente gasta menos do que países, por exemplo, da OCDE com os mais pobres e gasta mais com os mais ricos. Eu acho que isso também sugere distorções interessantes. Vamos ver aqui o chat. O Fábio fala que é um excelente gráfico, realmente é bem interessante. E
E aí aqui, uma outra forma de ver essa questão, o que a Rosane faz agora é dividir a população em 5 grupos, né, em quintos, e ver o quanto que cada quinto recebe do total de recursos do governo federal, né? Então aqui aqui existe uma soma, né? Todas essas barrinhas juntas daria 100%, né? Então pega todos os recursos transferidos pelo Estado, vamos ver para onde ele vai. E a gente vai ver que quase metade dos recursos vai para o quinto mais rico da população, uma parcela muito pequena para o quinto mais pobre, né? Só algo como 5%. Então, uma motivação adicional aí para a gente discutir esses temas. E aqui um gráfico do Armínio Fraga, baseado em dados do FMI, que é basicamente essas duas reformas que eu tô colocando aqui em relação ao gasto, na Previdência e funcionalismo. Ele pega o total do gasto do governo, do gasto primário do governo, com Previdência e com servidores. No Brasil, ele diz que dá como 80% do gasto público, e a gente vê que em outros países emergentes ou em outros países desenvolvidos o valor é menor. Então, uma pista aí de onde a gente gasta mais do que outros países. Então, só para a gente ter essa motivação também, para além só da questão fiscal, que às vezes é um pouco muito romântica, né? Um pouco, assim, uma coisa que, sei lá, que anima muito as pessoas. Beleza. A gente tem um tempo limitado, eu acho assim, a gente pode falar de reforma tributária, a gente pode falar de reforma trabalhista, a gente pode se debruçar mais na reforma da Previdência. Então, como a gente não tem muito tempo, eu queria ver de vocês para onde a gente vai. Eu falaria um pouquinho mais de reforma da Previdência, mas eu não sei se vocês estão meio cansados dessa, se vocês querem discutir mais reforma tributária. Eu não sei quantos de vocês fizeram o curso de reforma tributária que a gente teve aqui em outubro. A gente teve um curso aberto só de reforma tributária. Eu sei que tem algumas pessoas aqui em comum. E olha o caos da nossa democracia aqui, né? Tem todos os votos. Então, beleza. Pelo menos eu sei que vocês têm interesse em todos os temas, né? Então a gente pode tentar cobrir todos eles. Eu vou falar um pouquinho mais da Previdência aqui, então. Então, vamos lá. Eu queria, agora, para falar de Previdência, focar um pouquinho nessa questão dos efeitos adversos que, por exemplo, quando o presidente Lula fala lá que se a Previdência gastar mais do que ela tem, será mal para todos. O que isso quer dizer? Né? Acho que a gente pincelou um pouquinho ali no encontro com o Felipe Salto, com o Guilherme Tinoco, né? É entender, assim, por que se o gasto público do governo crescer demais, a partir de determinado limite, que as pessoas podem até discordar qual limite por que isso é negativo, né, para o crescimento da economia. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de juros, vai motivar um pouquinho também a discussão de carga tributária. Então, vamos lá. E a gente passa também, eu acho que por alguns dos mitos de previdência, que é sempre importante dar uma repassada, a questão de expectativa de vida, né? Porque, sei lá, o Ciro Gomes falou que as pessoas vão se aposentar e depois morrer, sei lá. Ciro Gomes não, sei lá, qualquer pessoa tenha falado isso. Então, vamos rever essas questões aqui. Bom, o Fábio Jambiardi, que a gente já citou nas últimas aulas, tem uma expressão que eu gosto para explicar o problema do crescimento do gasto previdenciário. Ele fala num tripé de baixo crescimento do PIB. Eu vou falar aqui também, eu vou adicionar aí a expressão emprego, tripé de baixo crescimento e emprego. Então, existem 3 questões que preocupam no crescimento do gasto previdenciário. É claro, assim, que como tudo em economia, acho que é importante ter
essa visão, qualquer realocação de recursos, seja no setor privado, no setor público, vai necessariamente ter benefícios e custos, né? Então, boa parte do debate de política econômica que os legisladores, os formuladores de políticas econômicas, de políticas públicas vão ter que considerar cotejar os ganhos e as perdas, né? No debate de reforma da Previdência, por exemplo, sempre se colocou muito que a reforma poderia ser recessiva, quer dizer, ser ruim para o crescimento da economia, porque as pessoas que recebem os gastos previdenciários gastam aquele dinheiro e movimentam o comércio nas cidades, mas tudo bem, esse é um ganho do gasto previdenciário que existe, as pessoas recebem esse benefício, ainda que elas recebam... Vamos esquecer as questões de desigualdade, né? Tudo bem que, ainda que seja mais gasto porque está mais bem posicionado na distribuição de renda, ou ainda que existam aposentadorias precoces, de fato é verdade, a pessoa recebe benefício e ela gasta. Mas a gente tem que olhar então os custos e poder cotejar, né? Como que eles afetam a atividade econômica, porque é claro que o dinheiro da Previdência não nasce no caixa eletrônico, né? Então, assim, ele vem de algum lugar. E é justamente por isso que vai ter o tal do tripé de baixo crescimento, que são 3 canais, digamos assim, por quais o crescimento do gasto previdenciário, ou do gasto público como um todo, mas o gasto previdenciário chama mais atenção porque o gasto é grande, é obrigatório e é crescente, como a gente vai ver. Então, são 3 canais. Um é sufocar o investimento público, o outro é a elevação da carga tributária e o terceiro é o aumento do endividamento. Então, vamos lá. Aqui, repassando a questão da transição demográfica, esse aqui é a demografia do Brasil no ano de 2015, a população em idade ativa, que a presidente Dilma se referiu, essa parcela embaixo, que está meio que literalmente sustentando a população que não trabalha, né? Então, aqui, simplificadamente, são os idosos que foram colocados aí como a bengala, até de forma meio pejorativa, e as crianças. Essa é a configuração que a gente tinha. Em 2050, quer dizer, pouco a pouco a gente vai chegar em 2050, ou no outro ano, como a gente viu, a gente vai ter isso aqui. Então, assim, bem menos pessoas para trabalhar, dependendo do conceito que você usa de idade ativa. A presidente Dilma usou outro, para quem prestou atenção e percebeu que ela falou que não mudaria muito, mas muito mais idosos para sustentar, né? Então, essa é a motivação. Esse envelhecimento da população, né, o aumento da proporção de idosos, ou, de forma semelhante, o aumento da idade mediana da população, tem 2 causas. Uma que eu acho que é pouco discutida é a queda na taxa de fertilidade ou de fecundidade, de natalidade. Quer dizer, menos crianças nascendo por mulher. A gente tinha nos anos 50 algo como 6 filhos por mulher, já está desde a década passada abaixo de 2 filhos por mulher. E, enfim, a gente deve continuar com uma queda aí por alguns anos, até chegar e estabilizar em algo como 1,65, segundo a divisão de população da ONU. Então, é por isso que eu falei da questão das escolas, né, de aumentar o gasto público por aluno, a questão da própria violência, enfim, menos jovens nascendo. Esse é um fenômeno que acontece quase no mundo todo, menos na África subsaariana, e aconteceu muito na América do Sul também, mas o que chama atenção aqui é só países da América do Sul, é que o Brasil tinha um patamar mais alto de filhos por mulher ali no início dessa trajetória, nos anos 50, todos caem, mas o Brasil cai mais rápido e tem a menor taxa de fecundidade já desses países, né? Então, mesmo na comparação com países bem parecidos com a gente, que são os nossos vizinhos sul-americanos, a gente chama atenção o nosso mergulho, né? Estava no patamar mais alto, caiu para um patamar mais baixo. Na comparação com outros países de grupos que o Brasil pertence, a América do Sul, o G20, né, as 20 maiores economias do mundo, a gente já tem uma das menores taxas, né, da América do Sul, do G20, né, já bem abaixo filhos por mulher do que em países desenvolvidos, né, como 1,7. É uma trajetória que se assemelha da China, né, como eu falei, teve a questão da ditadura, da política do filho único da ditadura chinesa. E por que isso acontece, né? Existem muitas explicações, assim, acho que isso é uma coisa que eu queria que você saísse pensando também, porque acho que é um debate bem aberto, né? Os demógrafos e sociólogos falam de muitas questões, né? Maior urbanização, maior acesso à informação, a revolução feminista, mudanças de práticas reprodutivas entre nós humanos. Alguns sociólogos colocam o aumento do consumismo, enfim, tem um monte de questão aí, mas me intriga muito assim, essa questão de por que o Brasil envelhece tão mais rápido que outros países, especialmente essa questão de queda
da fecundidade. E acho que isso é uma questão que vocês têm que se perguntar, porque eu acho que realmente é uma discussão relevante. Passando aqui rápido, tem um estudo que relaciona essa queda da fecundidade com o aumento das novelas da Globo, perdão, com aumento da difusão de novelas da Globo, retratando um padrão familiar que não vigia naquelas regiões. Enfim, seja como for, eu coloquei esse estudo aqui porque eu acho que pelo menos é uma resposta que traz alguma coisa só do Brasil. Mas beleza, uma outra questão que naturalmente tem super a ver com o envelhecimento da população é o ganho de expectativa de vida dos mais velhos. O Brasil, essa aqui é a expectativa de vida aos 80 anos, a gente já tem uma taxa mais alta até do que de países desenvolvidos. Isso aqui, é claro, é pré-Covid, que deve ter dado uma afetada. Isso aqui não sei o que é, se é o SUS, se é alguma coisa do nosso clima, da nossa dieta, mas o fato é que quem chega até a terceira idade pode viver, em média, vive mais do que até de alguns outros países desenvolvidos. Aí eu queria chegar nesse mapa aqui, que é a expectativa de vida dos idosos com 65 anos. A gente vai ver que, nesse caso, em quase todos os estados brasileiros, a expectativa de vida aos 65 é maior do que 81. Ou igual ou maior que 81, quase todos. E esse é um dado diferente daquele de expectativa de vida ao nascer, que é o que muita gente nesse debate de reforma da Previdência, o próprio Jair Bolsonaro, antes de assumir a presidência, muita gente confunde, fala, olha, mas a expectativa de vida no país é de, sei lá, 73 anos, e você coloca uma idade mínima de 65, as pessoas se aposentam e logo depois vão morrer. Em alguns estados, a expectativa de vida é de 67, então ela vai aposentar e morrer. E é importante ter em mente que, para a Previdência, a gente vai olhar muito a expectativa de sobrevida dos mais velhos ou expectativa de vida condicionar uma determinada idade, e isso é diferente da expectativa de vida ao nascer. A expectativa de vida ao nascer, que é dado que a imprensa veicula mais, é uma espécie de idade média com que as pessoas falecem no país. Isso é muito afetado por mazelas que a gente ainda tem, mortalidade infantil, que caiu muito, mas ainda é alta, violência entre jovens, violência no trânsito, tudo isso joga essa média para baixo, essa média da expectativa de vida, essa média que, grosso modo, é a expectativa de vida ao nascer. Então, você imagina, sei lá, um bebê que morreu em Teresina de diarreia porque, enfim, a casa dele não tem esgoto e ele dorme com rato. Imagina o efeito que uma morte de alguém que tem, sei lá, 0,25 anos tem para o cômputo de uma média, né? Ela joga a média lá para baixo. Então, por isso que é importante a gente contemplar nessa análise a expectativa de vida condicional a idades mais velhas, né? Com que idade as pessoas que chegam a uma certa idade estão morrendo. A gente vai ver que existe uma diferença regional ainda no Brasil, mas ela não é tão grande quanto na expectativa de vida ao nascer. Então, estou falando aqui rápido, mas vocês me param se tiver algum conteúdo que a gente quiser cobrir mais, porque esse é um dos motivos, esse é uma das questões que esse debate previdenciário que nesse debate previdenciário precisa ser desmistificada, né? A reforma ajudou um pouquinho nessa discussão, mas acho que eventualmente isso aparece e pode aparecer de novo, né? É importante a gente ter clareza sobre essa distinção. Até porque quando a gente, sei lá, se opõe a um ajuste de um gasto que vai para a população mais velha, ainda que não idosa, tendo como base para argumentar a defesa desse gasto um dado que é baseado nas mazelas de populações mais jovens, por exemplo, crianças, adolescentes que são assassinados ou morrem de bactéria, de vírus, sei lá, você tem um problema, né? Então, beleza. Juntou essas duas coisas, menos crianças nascendo, idosos vivendo cada vez mais, a proporção de idosos na população aumenta, ou, visto de outra forma, a idade mediana da população aumenta. Essa é uma outra métrica que mostra que a gente está envelhecendo muito mais rápido que outros países. A gente tem hoje uma idade mediana de cerca de 31 anos, daqui a 30 anos vai ter algo como 45 anos, um acréscimo que nenhum país da América do Sul, do G20, barra, né? Então, tudo bem que pode ser que mude um pouquinho, mas, enfim, outros países já chegaram lá, né, nesse grau de envelhecimento, ou vão chegar de forma mais devagar, né? Então, chama muita atenção essa questão do envelhecimento da população, e isso naturalmente provoca um crescimento acelerado do gasto previdenciário, de quase todos os tipos de benefício, e isso tem consequências, né? Em 2019, a gente gastou já algo como quase 60% do orçamento da União, orçamento primário da União, com previdência social. Aqui eu forcei um pouquinho a barra e incluí o BPC, que tem tanto uma espécie de aposentadoria dos mais pobres, que é o BPC dos idosos, mas tem também benefícios que não tem muito a ver com previdência,
que é o BPC da pessoa com deficiência. Mas, tirando aí, daria algo como 55%. Então, estados e municípios também têm um problema previdenciário, mas como o regime geral, né, o INSS, que é onde está o grosso da população, é custeado pela União, pelo governo federal, essa conta está na União. Então, tem uma fatia grande dos recursos públicos federais indo para a Previdência Social, sobra pouco já hoje para outras rubricas, com o envelhecimento da população, de forma que se a gente viu se dá de forma tão veloz, naturalmente esse gasto aumenta, como ele é um gasto obrigatório, você não pode cortar aposentadorias, cancelar aposentadorias, ele tende a consumir, ocupar espaço que poderia ser gasto com outras despesas, né? Então, muito da motivação da reforma da Previdência é essa, assim, né? Nem reduzir o gasto previdenciário, mas só segurar o crescimento dele. A título de comparação, a gente gastou como 13% em 2019 com servidores, 9% com saúde, 8% com educação, só 2% com Bolsa Família. Sobram 8% para todo o resto, que aqui vão estar políticas trabalhistas, relações exteriores, meio ambiente, defesa nacional, indústria, comércio exterior, habitação, saneamento, transporte urbano, transporte rodoviário, ferroviário, enfim, todo o resto está nesses 8%. Supondo que o teto de gastos fosse cumprido e supondo que não houvesse reforma, a gente chegaria no final do primeiro decênio de vigência do teto com 80% do gasto indo para a Previdência. Quer dizer, todo o resto teria que ser comprimido à metade, a mais ou menos 20% em relação, 20% do orçamento em relação aos 40% que ocupava até 2019. É claro que nesse cenário dificilmente o teto de gasto seria respeitado, mas daí a gente tira então a nossa primeira perna do tripé, que é o corte do investimento público, né? O investimento público é uma despesa que é tipicamente discricionária, quer dizer que ela é facultativa para o governo, não existe lei dizendo que você não pode diminuir o gasto com investimento, como existe com previdência ou com salário de servidores, sendo que o investimento público é tipicamente, até por uma perspectiva mais heterodoxa, o gasto que tem maior capacidade de fazer a economia crescer no futuro, né? Então, estou falando de, sei lá, de pontes, de aeroportos, aquelas coisas que o ministro Tarcísio faz, ou, sei lá, ou também coisas que podem ser inúteis, sei lá, como estádios de Copa do Mundo, mas, enfim, a lógica é que, assim, a visão dominante é de que, entre todos os gastos que existem, uma das rubricas que tem maior potencial para fazer a economia crescer no futuro é o investimento público, né? Então, centros de pesquisa, hospitais, aeroportos, ferrovia, portos, enfim. E, então a gente entra agora numa segunda perna do tripé, que é a elevação da carga tributária, que tem tudo a ver com a discussão de reforma tributária que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então, para fazer frente a esse crescimento do gasto previdenciário, a gente pode cortar o investimento público, elevar a carga tributária, aumentar o endividamento, fazer uma combinação desses três, e esses três têm consequências, digamos, tirar recursos dessas áreas tem consequências. A elevação da carga tributária tem gera um problemão, porque a gente sabe que a gente tem um sistema tributário que é regressivo do ponto de vista da distribuição de renda, quer dizer, os mais pobres custeiam mais dele, mas do ponto de vista do crescimento da economia, a gente vai ver que a gente tem um sistema tributário que é distorsivo, né? Ele penaliza a atividade econômica, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Então, você aumentar a carga tributária nesse sistema pode ter consequências. Só para a gente ter uma ideia de quanto que a gente teria que aumentar se a gente fizesse esse ajuste do gasto previdenciário sem reforma, só com o aumento da carga tributária, a gente teria que criar uma CPMF para financiar o crescimento do gasto previdenciário, que estava na ordem de 50 bilhões de reais antes da reforma. Só que você teria que criar uma CPMF todo ano. Uma CPMF, depois outra CPMF, depois mais uma, então você teria que ter, sei lá, várias equivalentes de CPMF para fazer frente a isso. Uma outra forma da gente visualizar isso aqui é imaginar que o crescimento do gasto previdenciário seria todo custeado por aumentos da contribuição previdenciária sobre os salários, né? Hoje dá mais ou menos, no máximo, 11% custeado, recolhido, melhor dizendo, pelo empregado sobre seu salário, no caso de quem ganha um pouquinho mais, 20% por parte do empregador. Então, mais ou menos 35% da remuneração é usado hoje, o equivalente a 35% vai para pagar previdência. Sem ajustes, a gente teria que ter 56% em 2040 ou quase 80% em 2060. Então, imagina, uma taxação super pesada, uma tributação super pesada dos salários. Então, aqui só para a gente finalizar essa questão de carga tributária, que a gente se aprofunda mais um pouco. E agora eu vou entrar nesse terceiro tripé, que é o aumento do endividamento, mas antes eu vou dar uma olhadinha no chat.
Muita gente interessada na questão da queda de fecundidade. O Cláudio pergunta se não tem a ver com a migração de campo para a cidade. Tem, isso é super uma das explicações, mas essa é uma migração que também aconteceu em outros lugares, né? Tem a ver com o crescimento da renda também. O Luca recomenda um texto sobre taxa de fecundidade de renda no TED. Enfim, beleza. E aí vamos então para a questão do endividamento público. Por que aumentar a dívida pública pode ser ruim, né? Como que isso afeta a economia? Por que a Bolsa de Valores vai mal quando existe a preocupação de que a dívida pública vai aumentar? Por que o chamado mercado ou o mercado financeiro se preocupa com isso, né? Porque então que, se a Bolsa de Valores reflete em tese, grosso modo, a expectativa de lucro das empresas no futuro, por que existe uma preocupação tão grande com o crescimento da dívida, né? Qual a ligação do crescimento da dívida com o que tanta gente chama de economia real? Então, vamos de forma mais lenta aqui, né? A lógica preponderante, assim, simplificando, é de que, bom, quanto mais dívida, mais juros você vai pagar. Isso vale para qualquer devedor, vale também de outras formas para o governo federal, para a União. Se você está, sei lá, gastando demais e seu nome vai, sei lá, foi para o cheque especial, ou você está no Serasa ou algum cadastro de maus pagadores, a tendência é que seus credores ou o banco, quando você for pedir um empréstimo, cobre mais para financiar essa dívida, né? Então é a lógica de que quanto mais endividado você tem, você está mais arriscado financiar para você, por isso eu vou cobrar mais juros. E, simplificadamente, na economia, a gente chama... isso é teoria, né? Nem só o Brasil. Na teoria econômica, na teoria de finanças, a gente chama os do governo, né? O empréstimo que se para o governo, a gente chama remuneração desse taxa livre de risco. Por que a taxa livre de risco? A lógica que o governo se endivida e quando os juros que incidem sobre a dívida do governo... Então está falhando com vocês me ouvem? Pode escrever no chat se vocês estiverem me ouvindo. Está travando, né? Vou abrir a porta aqui, vai ser melhor. Tá, vamos ver se agora melhora. Então, a lógica aqui é de que quanto maiores os juros que incidem sobre a dívida pública do governo, maiores serão os juros que incidem sobre o conjunto da economia, o conjunto de empreendedores e tal. E a lógica aqui, que também tem a ver com chamar essa taxa livre de risco, é de que o governo é o melhor pagador que pode ter, porque ele é um devedor que pode, literalmente, hoje menos literalmente, mas digamos, pode imprimir dinheiro se quiser pagar sua dívida, ou pode forçar outros a pagarem ela por ele, cobrando impostos. Ele pode forçosamente exigir recursos de outras pessoas. Quando uma empresa, uma pessoa física, um empreendedor, enfim, não tem essa capacidade. Então, em termos teóricos, essa é a taxa livre de risco, e é por isso que, quando os juros do governo aumentam, os juros para todo mundo tende a aumentar. Então, essa preocupação que existe, mais recentemente tem se falado muito nos juros de longo prazo, né, a taxa longa da dívida, né, então, assim, ainda que os juros em curto prazo, sei lá, Selic, estejam legais, se o governo fez alguma bobagem que elevou, o que empinou a curva de juros, como o pessoal também fala, é preocupante porque significa que vai ficar mais caro para empresas expandirem suas atividades, para novas empresas pegarem empréstimos. Isso está bem colocado numa... se eu conserto essa internet aqui. Pessoal, vocês me ouvem?
Beleza, então eu caí e voltei, né? Então, esse argumento aqui a gente escreveu na abertura desse livro de Reforma da Previdência, há uns 2 anos, e também no primeiro capítulo, que é uma espécie de manifesto pela reforma, chamou Um Novo Pacto, e ele acabou aparecendo na justificativa da própria reforma, assinada pelo ministro Paulo Guedes. E eu acho que existe um argumento interessante, né? Vamos ler aqui esse item 6, ali, a partir do meio, está escrito o seguinte: enquanto nos recusamos a enfrentar o desafio previdenciário, a dívida pública subirá implacavelmente e asfixiará a economia. Porque, olha aí, já na época estava se colocando que a dívida pública sem reforma chegaria a 100% do PIB. Com a crise a gente já está lá. Então, esse argumento que eu coloquei é colocado de forma mais cuidadosa aqui. Eu vou ler com vocês, qualquer coisa vocês escrevem no chat, porque eu acho que esse é um argumento que vale assim pegar, porque ele tem a ver com essa questão de dívida pública como um todo, entender um pouquinho melhor essa conjuntura, e aí, se a gente tiver tempo para um debate mais sofisticado, a gente pode até conversar sobre quem discorda um pouco disso ou não. A reforma da Previdência combate a dívida pública, não só porque reduz o endividamento primário, né, o quanto se endivida todo ano, mas também pela redução do seu custo. O vertiginoso crescimento da dívida coloca numa trajetória arriscada, esse risco é devidamente cobrado pelos credores por meio de juros mais altos. E aí a questão que eu estava falando aqui do aumento da taxa livre de risco, né? Como nossos jovens podem conseguir bons empregos ou empreender, se é muito mais conveniente para o sistema financeiro financiar uma dívida cara e alta de um devedor que insiste em se endividar mais. Então, de novo, a lógica aqui de que se a União está se endividando sempre cada vez mais, centenas de bilhões de reais, sei lá, ela está retirando recursos do mercado de crédito, né, que poderiam estar financiando empreendimentos privados ou, às vezes, atividades com maior retorno social no sentido de geração de emprego, e isso tem consequências, né? Então, esse argumento está colocado aqui, como nossas empresas podem competir com um gigante tomador de empréstimos que pode imprimir dinheiro ou obter recursos forçadamente por meio de impostos. A dívida e seus juros inviabilizam a geração de oportunidades. Então, grosso modo, esse é o argumento, né, para se preocupar com o crescimento do gasto público que eleve os juros. É claro que você pode argumentar que o governo pega esse dinheiro, se endivida e faz uma coisa boa que vai ser melhor do que deixar na mão do setor privado, né? Essa é uma visão que alguém pode ter. Mas eu só queria aqui explicar, queria aqui trazer mais insight para esse debate que tem sido feito de forma, acho que, até mais clara, mais recentemente, né? Quando alguém fala em PNOA, a curva de juros, ou os juros longos, ou juros de longo prazo, é mais ou menos isso que a gente está falando, né? A ideia de que o aumento do endividamento público pode ser negativo para a própria atividade privada, para o próprio crescimento da economia. Então, beleza. Eu acho que, em relação a Previdência, isso, tem só uma outra questão que eu queria desmistificar antes de voltar para o chat, são aqueles argumentos de que a reforma da Previdência é ruim para os mais pobres. Uma questão que acho que ficou mais clara com o tempo é que os mais pobres no Brasil se aposentam depois dos mais ricos, né? Pelo próprio conjunto de regras que a gente tem. Isso tende a mudar, a gente tende a ter uma situação mais equilibrada ao final das regras de transição da reforma da Previdência, mas alguma distorção ainda vai acontecer. Por quê? Porque o principal benefício que a gente tem em termos de volume de pagamentos, e que foi o principal alvo da reforma da Previdência, é o que a gente chama de aposentadoria por tempo de contribuição, que é um benefício que não tinha até a reforma idade mínima, né? Então não tinha nenhum requisito de idade para se aposentar por esse benefício, bastava comprovar, ou bastava ter tempo de contribuição, 30 anos para as mulheres, 35 para os homens, o que no Brasil é muito difícil para boa parte da população, né? Então toda essa população que recebe auxílio emergencial porque está numa situação de pobreza, não tem emprego com carteira assinada, tende a ter, em geral, uma dificuldade para ter uma inserção melhor no mercado de trabalho e contribuir por tanto tempo, né? Grosso modo, metade da população consegue se inserir, metade da força de trabalho
consegue se inserir bem no mercado de trabalho e ter 30, 35 anos de contribuição para poder se aposentar, em média, com 52 anos as mulheres, 55 os homens, como era até recentemente. Ainda né? Porque tem regra de transição, mas outra metade passa muito tempo na informalidade, no desemprego, sai da força de trabalho, e esse pessoal tem que se aposentar depois por outros benefícios que quase não foram afetados pela reforma. Um que não foi afetado foi a aposentadoria por idade rural, que já tem idade mínima, 55 mulheres, 60 homens. Um que foi menos afetado é a aposentadoria por idade urbana, que já era antes da reforma, 65 anos para homem, isso não mudou, e era 60 para mulher, com menos tempo de contribuição, só 15 anos, então mais fácil para quem passou mais tempo no desemprego na informalidade. E outro benefício que é operado pelo INSS, mas na prática é um benefício assistencial, formalmente é um benefício assistencial, perdão, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício que não exige tempo de contribuição nenhum, basta ser pobre, comprovadamente pobre, mas a idade mínima já sempre foi não, já era até maior, mas há muito tempo, de 65 anos, até para as mulheres. Então, alguém que não conseguiu nem 15 anos de contribuição, digamos, uma empregada doméstica que teve 12 anos de contribuição, ainda que tenha trabalhado 40 anos, ela tem que ir para o BPC. Então, não à toa, a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquele benefício que foi mais afetado pela reforma, que é onde tem toda aquela discussão de idade mínima, tem que ter idade mínima e tal, não à toa esse é um benefício que é muito mais pago a homens do que a mulheres, e é muito mais pago em estados como São Paulo ou Rio Grande do Sul. E não à toa esses outros benefícios que eu falei, aposentadoria rural, BPC, são muito mais pagos a mulheres, que têm maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal, né, emprego com carteira assinada, CLT, e é bem mais pago no Norte e no Nordeste, justamente onde é muito mais pago o auxílio emergencial. Então, essa é uma questão que é importante desmistificar também, não só aquela questão da expectativa de vida, né, não ser aquela história de 67 anos e tal, de quem se aposenta, mas também essa desigualdade no acesso à aposentadoria. Beleza. Então, assim, nos estados mais pobres as pessoas se aposentam bem depois do que nos mais ricos, etc. Acabamos falando muito de previdência. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Tá, beleza. O Cristiano perguntou se eu concordo com a diferença de idade entre homens e mulheres. Muitos países, por exemplo, europeus, ainda tem alguma diferença, outros não, outros já não têm. É uma escolha da sociedade, assim, concretamente as mulheres vivem mais. Então, dentro do sistema previdenciário, entre quem se aposenta por tempo de contribuição, existe uma redistribuição, assim, do homem para a mulher, mas eu não acho que é ainda tanto um problema, porque na prática, como a mulher tem menos tempo de carteira assinada, ela ainda se aposenta por benefícios que têm idades mínimas maiores. Na verdade, se a gente pega a idade média com que as pessoas se aposentam no INSS, ou conseguem o benefício do INSS, até recentemente, eu acho que ainda hoje deve ser, a idade média com que as mulheres se aposentam é maior que a dos homens, porque elas se aposentam em benefícios que já têm idade mínima. Por exemplo, o BPC, né, que a idade mínima é de 65 anos, e, em média as mulheres pedem ele aos 68. Conseguem ele aos 68. Então, acho que essa é uma qualificação que eu faria, e também, mas eu acho que sim, no futuro, quando tiver que mexer em previdência de novo, eu acho que essa questão da idade mínima menor para as mulheres provavelmente vai ser objeto de mudança, com essa ressalva de que o BPC continua sendo 65 anos, né? Então muitas mulheres ainda vão aos 65. O Guido pergunta sobre estimativas do PIB, assim, se impacto de reformas no crescimento do PIB, quanto que é ciência, quanto que é arte. Eu acho que varia muito, né? Mas é importante ver quem é que está falando. Governos, naturalmente, tendem a apresentar estimativas mais otimistas, né? Não só esse governo, mas todos os outros, né? Sempre projetaram crescimento maior do que o ocorrido, porque o governo acaba sendo um pouco cheerleader da economia, assim, torcedor, né? E
eu acho que tipicamente a gente pode imaginar que dá para usar a melhor ciência possível, mas como a gente está falando de uma coisa que é muito complexa, muito incerta, você vai estar falando em cenários, né? Então, um governo tende a, ainda que ele faça um bom trabalho, ele vai pegar um cenário que é mais otimista para ele, né? Mas tem sim, ciência. O que, grosso modo, as principais projeções em bancos ou em órgãos públicos como o Banco Central vão ser baseadas no que a gente chama de DSGE, que é a sigla em inglês para modelos estocásticos dinâmicos de equilíbrio geral, que são simulações são simulações matemáticas também baseadas nos dados da economia. Deixa eu anotar aqui, DSGE é uma leitura um pouco mais avançada, existem vários modelos diferentes, né? O Banco Central usa bancos podem usar outros, é uma coisa que a gente pouco aprende em graduação, mesmo nos melhores centros, é mais uma leitura de mestrado, assim, mas quem tiver uma aptidão para matemática, ou quiser entender mais, esse é o termo, assim, serve para estimar muita coisa. E o Cláudio pergunta se tem algum estudo que demonstre como os governos tornaram aposentadorias mais atraentes como uma forma de compensar um salário menor, por exemplo, para o caso de policiais, militares e professores, que de fato têm regras bem favorecidas de aposentadoria, que normalmente foram blindadas com o argumento de que as carreiras são mal remuneradas, por outro lado é difícil aumentar a remuneração por conta da aposentadoria, isso tem um ciclo vicioso. Cláudio, não conheço nenhum estudo, mas é uma ideia, é um argumento, sim, assim. A gente tem pouco tempo, então, para estimular aí outras discussões, eu vou apresentar algumas coisas assim que eu gosto sobre esses outros temas que eu acho que serve para ajudar vocês a pensarem neles, assim. Desde já, antes que eu me esqueça, sai um relatório novo da OCDE sobre o Brasil. É um relatório que eles fazem de 2 em 2 anos e que está excelente e que tem muita comparação com outros países. Acho que fala pouco de trabalho, mas fala muito de tributação, de gasto com o servidor, talvez de previdência, de gasto social. Então, em inglês, mas grosso modo é sobre reformas. Ele custa 30 euros, mas aqui tem um link 0800 que o Poder 360 carregou esse PDF. Obrigado, Poder 360. Beleza, tem uma questão que eu acho legal para discutir reforma trabalhista, para pensar o tema trabalhista, que já que a gente não tem muito tempo de se deter nele, mas enfim, eu acho uma ferramenta legal. Eu sempre pensei um pouco nisso. Assim, como eu falei, quando você gosta muito de pensar assim, nos custos e benefícios das coisas, né? Então, assim, você pode tomar uma decisão sobre uma política pública e uma decisão diferente, você vai ter ganhos e custos diferentes, assim. E para legislações trabalhistas, em países como um todo, tem essa lógica que eu gosto, que é a desse planalto, desse economista chamado Gordon Betterman, que fez alguns trabalhos para o Banco Mundial. E, grosso modo, ele vai meio que situar legislações trabalhistas assim como se estivessem num espectro, né? Em que esquerda ou direita não significa, sei lá, esquerda ou direita, mas em que quanto mais você flexibiliza a legislação, digamos, quanto mais fácil para os empregadores contratarem e manterem uma pessoa empregada, mais emprego você vai ter, menos desemprego, menos informalidade, mas também você tem maior predisposição a ter, sei lá, precarização, né? Então, imagina que não existe a justiça do trabalho, que não existisse auditores fiscais do trabalho, então é fácil empregar, você vai ter, sei lá, talvez desemprego menor, etc., mas também vai ter postos mais precarizados, né? E se você vai para o sentido contrário, né, você torna uma legislação mais rígida, com mais exigências, mais requisitos, mais dificuldades para contratar e para manter empregado, você tende a ter desemprego maior, informalidade maior, mais postos de trabalho melhores, menos precarização. Em economia, no estudo, desde a graduação, assim, o pessoal vai estudar muito otimização, que é a lógica de você pegar um problema como esse
e achar o que a gente chama de ponto ótimo, que eu acho que traduz melhor para o que, numa linguagem mais comum, seria o ponto ideal, né? Qual é o ponto ideal da legislação trabalhista entre rigidez e liberalidade, sei lá. Mas o que ele vai argumentar é que você não precisa achar um ponto ideal, você tem que desistir disso, você tem que ter uma lógica de que existe um platô, um planalto de possibilidades em que uma legislação trabalhista é boa, desde que ela evite chegar nos extremos, e essa analogia do platô, do planalto é interessante, porque os extremos seriam abismos, né? Abismos tanto de regulação exagerada, né, que torna a legislação muito rígida, como de pouca regulamentação. E eu gosto dessa visualização porque acho que ela serve tanto para quem é, por exemplo, a favor da reforma trabalhista de 2017, ou para quem é contra, né? Quem é a favor, tipicamente, pode achar que a gente estava num abismo de regulamentação exagerada e que, por isso, você estaria nesse overregulation cliff, muita informalidade, desemprego causada pela legislação, e que agora você foi empurrado para um planalto, você tem uma legislação mais amigável e que ainda blinda contra precarização, por exemplo. Já quem é contra a reforma tende a achar que não, antes estava tudo bem, a gente já estava ali nesse planalto de possibilidades legais de legislações trabalhistas, mas com a reforma você foi empurrado para o abismo de flexibilização demais, né, de under-regulation, que é o que está aí. Então, eu acho que é convidativo pensar assim, nesses termos, assim, né, tentar pensar de forma mais desapaixonada e levar esse instrumental, assim, né? Porque esse é um tema que é contencioso em todos os países, envolve interesses organizados, como de sindicatos, que a depender do país tem ligação ou não com partidos políticos, como tinha aqui no Brasil, e criam narrativos, enfim, tudo é natural, mas existe. Eu acho que isso aqui é interessante, né? De ver de ver a legislação trabalhista dessa forma, porque é um debate que vai continuar, por exemplo, com essa questão dos entregadores, a economia dos aplicativos, né? Existe muita discussão. E se você joga força todo mundo a entrar na CLT, será que você não vai colocar, tributar demais, desempregar demais, mas ao mesmo tempo não dá para o cara ficar sem nada e ficar tendo que andar a 120 por hora aí para ganhar pontuação num determinado aplicativo e se estripar todo e tal. Então, eu acho que isso aqui é uma maneira equilibrada de tentar ver isso. Então, isso é uma coisa que eu gosto nesse debate de reforma trabalhista. Reforma tributária eu preteri um pouquinho aqui, porque a gente teve esse curso aberto, eu vi que algumas pessoas estão aqui, mas desde já eu indicaria tudo do Bernard Api, tem muita coisa didática lá. A gente pincelou um pouquinho aqui a questão dos mais ricos pagarem pouco imposto, de haver uma ineficiência que é estimulada pelo crescimento do gasto público, né, que aumenta a carga tributária de um sistema ineficiente. Mas além do Bernard Api, que é do CECIF, Centro de Cidadania Fiscal, que discute muito bem essas questões de eficiência, e vale a pena também olhar as colunas dele no Estadão todas as terças-feiras. Quem não é assinante recebe da dica que pode jogar no Outline. Além dele, eu gosto muito do que o Rodrigo Oraí e o Sérgio Gobetti, do IPE, escrevem sobre a tributação da renda. Então, acompanhar ou procurar notícias com esses caras, vocês vão achar muita coisa legal. Eu posso colocar um pouquinho aqui agora, mas eu não queria que fosse um monólogo, então eu queria ver o que vocês estão falando aqui no chat para a gente fechar nesses 10 minutinhos, assim, daqui. A Aline faz uma pergunta interessante, né? Ela diz que muitos economistas apontam que a última reforma precisará ser refeita. Como que eu avalio isso? Eu acho que, assim, uma grande reforma, como a que foi feita, no sentido de mobilizar tantos grupos, paralisar o Congresso por tanto tempo, fazer tantas mudanças constitucionais, mexendo com tantos interesses, eu não acho que vai ser necessária. Eu acho, assim, que a reforma não tocou numa questão fundamental, que é a questão da Previdência dos servidores dos estados e municípios. Isso está sendo tocado pouco a pouco por governadores e prefeitos. É um passivo muito importante, tem uma questão de desigualdade muito importante aí também. Tem a questão dos militares, que talvez possa ser endurecido eventualmente, mas eu acho que talvez daqui a alguns anos essa questão da idade mínima, que o Cristiano falou agora há pouco, da idade mínima da mulher, mas eu acho assim, que mudar tudo de novo, eu acho que não, assim,
eventualmente você vai ter que mexer na previdência rural, mas acho que tem tanta coisa para fazer de ajuste fiscal, questão do funcionalismo, sistema tributário, que acho que não daria para revisitar, assim. O Guido pergunta o quanto que eu acho, na minha avaliação pessoal, né, que os congressistas são influenciados pelas discussões da sociedade. Eu acho que são muitos, né? A opinião pública pauta muito o parlamento, o próprio poder executivo sempre pautou, agora tem as redes sociais. Acho que pauta, sim. Importa discutir as coisas, se mobilizar, tentar participar. Eu acho que vale a pena. Vou trazer então alguns slides aqui de reforma tributária para a gente não passar tão batido, porque realmente ficou pouco tempo. Eu vou colocar uma questão que eu acho que é um pouquinho mais intuitiva para esse pouco espaço de tempo que a gente tem, que é... Vocês estão vendo um gráfico escrito composição da carga tributária? Estavam ou não estão mais? Tenho certeza que vocês estão. Isso aqui é a comparação da carga tributária no Brasil com o país do OCDE. Então a gente vai ver que já nessa comparação, a questão do debate de reforma tributária não é tanto aumentar ou diminuir a carga tributária, mas é como que ela se distribui, né? A carga tributária no Brasil, embora seja alta na comparação com emergentes, ela não é maior do que a de países desenvolvidos, assim, de que alguns países desenvolvidos, né? E por carga tributária, eu estou falando o total da arrecadação, tudo que os governos federal, estadual, municipal arrecadam, dividido pelo PIB, né? Então, o total de recursos da economia no ano que transitam pelo Estado. Eu posso aumentar a carga tributária criando um novo imposto, aumentando a alíquota do imposto, ou cortando as chamadas renúncias fiscais, quer dizer, as vantagens que existem para alguns grupos da sociedade. A gente mesmo deve se beneficiar de algum, ainda que não de forma tão consciente, quer dizer, a faculdade de pagar menos imposto ou não pagar um determinado imposto. Se eu tiro esses mecanismos, eu aumento a carga tributária. Beleza, então essa é a carga tributária, e o que chama atenção na comparação com outros países aqui, ou com alguns outros países, é que o Brasil, como a gente já discutiu um pouquinho, tributa menos renda, que é a parcela azul escura desses gráficos, tributa muito folha de salários, não à toa se fala tanto no Brasil de desoneração da folha de pagamento, né, diminuir as contribuições que incidem sobre salários para a Previdência Social, e tributa muito bens e serviços, né, que é essa parcela laranja do gráfico. E é por isso que, tanto se a gente fala no Brasil sobre os mais pobres pagarem muito imposto, né, porque como eles consomem quase a totalidade da sua renda ou a totalidade da sua renda, principalmente com bens, se você tributa muito bens, os mais pobres vão pagar muitos impostos. Então, olha como é diferente o nosso sistema com o da Dinamarca, em que boa parte da tributação é renda, ou olha como é interessante ainda comparar Dinamarca e Nova Zelândia, que é um país que está do lado do Brasil nessa imagem aí. São países em que não existe a parte verde, não se tributa salário diretamente, não existe contribuição para a Previdência descontada na folha, né? Então são modelos mais amigáveis à geração de emprego formal, por exemplo. Então, essas são questões que são discutidas em reforma tributária, essa questão de como se distribui o bolo dos impostos, né? E uma outra questão da eficiência, né? Como que a tributação afeta a atividade econômica, e para isso vale muito ler os trabalhos do Bernard, ou eu não sei se ainda dá para se inscrever no curso de reforma tributária e tentar assistir as aulas que estão aqui na plataforma. E uma questão assim, que chama muita atenção no caso brasileiro, no caso do imposto de renda, é que o imposto de renda ele é progressivo no Brasil, quer dizer, quem ganha mais paga alíquotas maiores, só até certo ponto, né? Nessa comparação aqui do G1, que é a comparação baseada em dados da Receita, já a partir de 40 salários mínimos, como R$40 mil, a gente começa a ter um sistema tributário, mesmo o imposto de renda, né, que era para ser progressividade na veia, ele passa a ser regressivo, quer dizer, quanto mais você ganha, menos você paga
em média. E isso porque existem uma série de instrumentos que permitem aos mais ricos pagar menos imposto de renda na pessoa física. O principal, que é uma parte da discussão que é levantada, por exemplo, pelas esquerdas, é a isenção que existe no Brasil para pagamento no imposto de renda da pessoa física sobre lucros e dividendos distribuídos de pessoas jurídicas, né? Isso favorece não só grandes empresários, mas profissionais liberais, autônomos que prestam seus serviços por pessoas jurídicas, né? Não uma pessoa física, né? Então, grandes economistas, consultores financeiros, advogados, médicos, cientistas da computação, programadores. Então, essa é uma outra questão de distributividade que é bem interessante e que eu acho que super remete àquele gráfico do nosso início ali, né? Que a gente viu que o Brasil, depois que entra o Estado, a desigualdade de renda não cai tanto, né? A gente viu aqui ao longo da nosso encontro que a gente gasta muito com previdência, chega pouco aos mais pobres, que se aposentam depois, que não tem tanto tempo de carteira assinada. A gente viu que os recursos são muito gastos também no funcionalismo, mas faltou a gente dar uma olhadinha nessa parte, assim, o quanto que o nosso sistema tributário tributa pouco, né, os mais ricos, né? Então, portanto, a gente não consegue marretar tanto aquela barra vermelha do nosso gráfico. Então, eu acho que, assim, a gente tinha uma proposta bem audaciosa para hoje, que era discutir reformas em 1h30, mas acho que, pelo menos em relação ao chat, a gente conseguiu cobrir várias coisas, né? E eu espero ter conseguido passar, assim, referências para, já que a gente não pôde cobrir tanta polêmica hoje, a gente, pelo menos, vocês terem outras fontes para aprofundar, eventualmente, o conhecimento desses temas. Super indico esse relatório da OCDE, que está fresquinho e que está realmente muito bom. Deixa eu ver aqui o chat. A Vanessa pergunta se esses slides estarão no Canvas. Eu posso pedir para colocar lá. Deixa eu anotar isso. Vou botar mesmo a tributária, vai, que eu estou me sentindo mal, assim, de não ter conseguido passar tanto hoje. A Aline pergunta sobre imposto sobre grandes fortunas. Essa é uma discussão bem legal, assim. Eu acho que a maioria das pessoas, quando fala em imposto sobre grandes fortunas, está querendo que os mais ricos paguem mais, né? Então, eu acho que é importante entender que às vezes isso é diferente do que os economistas estão imaginando, porque para o economista, imposto sobre grandes fortunas tem uma acepção muito clara, que é especificamente tributar o patrimônio acumulado pelos mais ricos, e não a renda dos mais ricos. Então, imposto sobre grandes fortunas é um nome, digamos, mais sonoro, mas não é necessariamente a forma mais efetiva de tributar a renda dos mais ricos, né? Porque é o patrimônio que já foi acumulado, não é o fluxo da renda que o cara está ganhando ao longo do ano. Então, como os mais ricos têm formas, às vezes, meio opacas de pagar pouco imposto, dificilmente essas medidas medidas contra isso vão ter um nome tão sedutor quanto o imposto sobre grandes fortunas. Por exemplo, uma que tem potencial arrecadatório bem maior é a revogação da isenção no imposto de renda sobre pessoa física para o recebimento de lucros e dividendos distribuídos de pessoa jurídica, que é uma frase enorme, né? Mas, então, o imposto sobre grandes fortunas não tem, de fato, um potencial grande de arrecadação. Ele tem sido mais discutido nos Estados Unidos por conta do patrimônio de alguns super ricos que não quer dizer, por conta do poder de alguns super ricos que quase não oferem fluxo de renda. O caso emblemático do Jeff Bezos, da Amazon, que quase toda a riqueza dele, sei lá, é um patrimônio que você não consegue tributar, tributando uma atividade que você não consegue tributar, tributando renda. Por outro lado, tem também muito, acho que, sensacionalismo, alguns medos exagerados, do outro lado, de que se você tiver imposto sobre grandes fortunas, as pessoas vão embora do Brasil. Não é assim, não é fácil sair do Brasil com ativos, e não é fácil evitar tributação em outros países também.
Quem tem falado muito bem sobre isso é o Marcelo Medeiros, que fala muito sobre distribuição de renda como um todo. A gente tem um podcast com ele aqui no nosso podcast do DP, o Economista, tem um episódio só sobre grandes fortunas com ele, e acho que ele desmistifica um pouco, assim, acho que não é nem a bala de prata que algumas pessoas imaginam, nem o fim do mundo que outras imaginam, né? Mas quem quiser pesquisar, tem um debate legal acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos. Lá eles chamam isso de wealth tax, imposto sobre a riqueza, né? Legal. Tem duas perguntas aqui, do Luca e da Daniele. A Daniele pergunta o que pode, de fato, esperar de mudança com a aprovação da reforma tributária. Depende de qual proposta, né? A proposta que está mais em discussão do Congresso, ela é mais baseada na questão da eficiência, né? E menos nessa questão de distributividade. Tem estimativas de que ela vai aumentar a parcela da renda dos mais ricos que vai para impostos e diminuir dos mais pobres, mas não de forma substancial, porque ela não mexe, pelo menos a princípio, com essa questão da tributação da renda. O que ela mexe, que é a questão da tributação do consumo, tem um potencial grande de fazer a economia crescer. O pessoal do Bernard Api estima um crescimento de 10% do PIB ou 15% do PIB em 10 anos ou em 15 anos, alguma coisa assim, vale a pena dar uma olhada. Então, muitos falam de reforma tributária, a versão que está mais assim, perto do gol, digamos assim, é uma versão para mais fazer a economia crescer do que em questão de distribuição de renda, né? Não porque os autores acham que isso não é importante, mas só porque eles fatiaram a reforma dessa forma. O Luca pergunta se tem algum país que vale a pena se espelhar em termos de legislação trabalhista. Essa é uma boa pergunta, né? Assim, é um tema contencioso no mundo todo. Acho que um exemplo muito legal, muito interessante, é o da Dinamarca, talvez o de outros países nórdicos, porque são países em que a legislação é bem flexível, mas ela é acompanhada com um estado de bem-estar social muito protetivo, assim. Então, a lógica aqui é um pouco, olha, as empresas não precisam se preocupar tanto com proteção do trabalhador, mas deixa que o Estado cuide disso. Então, faz a sua atividade econômica, contrata à vontade, contrata quem você tiver que contratar, não se preocupa muito se tiver que demitir, mas se a pessoa cair numa situação de vulnerabilidade, eu estou aqui para ajudar ela. Então, são países que gastam muito não só com seguro-desemprego, mas com benefícios para famílias fora do mercado de trabalho, famílias com crianças, tem tipo um super Bolsa Família que atende boa parte da sociedade, tem... E de forma mais interessante ainda, tem muitas políticas para ajudar desempregados a encontrar emprego. Então, o Estado tem um papel muito ativo em treinar a mão de obra, tipo o que a gente teve aqui com o Pronatec, mas digamos que maior e funcionando bem, e com intermediação de mão de obra. Então, a gente tem intermediação de mão de obra no Brasil, né, as agências do Cine, mas a gente estaria falando de uma coisa que funciona super bem, que você vai lá e que abre uma vaga e o pessoal consegue te conectar com ela, sei lá. Então, eu acho que esse é um modelo interessante, assim, em que você consegue fomentar níveis de emprego maior, níveis de desemprego menor, sem que o trabalhador incorra em riscos exagerados. Então, a Nova Zelândia também é um caso parecido disso, né, de legislação trabalhista bem flexível, conciliada com muita proteção dada pelo Estado. Eu acho que faz muito sentido. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de todos ao longo desses 5 encontros. Desculpar por qualquer falhas minhas ou do pessoal que esteve aqui conosco. É claro que a gente está falando de temas amplos, complexos, né? Então, aqui foi meio que tentativa de fazer uma introdução dialogada, né? Fiquem à vontade para mudar seu feedback agora ou por outros canais. Quem sabe a gente pode aprimorar para uma eventual segunda versão, né? Temas que vocês gostariam mais de ter visto, temas que vocês acharam que a gente se alongou demais, ou formas de exposição, enfim, a ideia era mesmo ter uma discussão mais próxima sobre conjuntura econômica, né? Sobre alguma coisa que às vezes não é fácil de desmistificar com os materiais que tem na internet, na academia. A ideia era ter essa ponte mesmo. Fiquem super à vontade para me procurar, ou procurar os meninos que eu sei que são super solistas, Daniel, Carlos, Felipe, Guilherme. Vou deixar aqui meu e-mail para quem não tem.
A gente teve mais de 300 inscritos, em muitas aulas mais de 100 pessoas, então a gente vai ali tentando conduzir de acordo com o chat, então tem que ter essa paciência mesmo de tentar lidar com todo mundo. Quem sabe na próxima versão a gente possa estar presencial, né? Torcer para que esse ano tão difícil fique para trás, né? Então, obrigado a todos que nos acompanharam. Qualquer coisa, vocês têm o e-mail do IDP, quiserem criticar por lá, o feedback vai ser super bem-vindo. Quem quiser conhecer mais, não conhece um pouco, aqui no IDP a gente tem um podcast que a gente fala de alguns desses temas, embora ainda é voltado para um público amplo, né? Embora a gente não cubra tanto a questão do noticiário, o podcast chama Economisto, com O, a ideia é um misto de economia com políticas públicas, por isso esse trocadilho. A gente está com 26 episódios, a gente está na primeira temporada só discutindo desigualdade, mas todo tipo de desigualdade, então tem muitos debates atuais lá, muitos pesquisadores de outros lugares, acadêmicos, gente do mercado, e então para quem se interessou, e se gostou quer se interessar em alguma mais pelo IDP, tem a nossa página, tem os cursos, né, tem cursos em administração, economia, direito, jornalismo, enfim, deem uma olhada lá, e mais uma vez, obrigado e desculpa por qualquer falha nossa. Cláudio, você está aí? Eu não te respondi no privado. Aproveitar para divulgar o trabalho dos amigos do Sindifisco sobre reforma tributária, que tem feito o papel de explicar a questão do sistema tributário sob essa ótica de desigualdade também. O site é esse aqui que eu mandei para todo mundo, www.reformatributária.org. Quem quiser conhecer ali o trabalho dos auditores da Receita que estão estudando a reforma tributária. Beleza? Valeu. A Daniela pergunta quando as aulas vão entrar no site. Eu não sei. Tem um engarrafamento de pessoa que edita primeiro antes de postar. Eu já não sei. Vamos torcer para que seja rápido, tá? Vou pedir para a Mari, que está aqui, manter vocês informados, tá? É isso, pessoal. Boas festas, Feliz Natal, bom Ano Novo. Vamos torcer para as coisas melhorarem, né? Tchau, tchau.